Você já parou para pensar em como uma mente saudável pode transformar não só a sua vida, mas o mundo ao seu redor? Olá, eu me chamo Pamela Tamanda e aqui no meu canal nós iremos falar sobre saúde mental em uma perspectiva cristã. Então, se você é cristão, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no meu canal para você saber como cuidar da sua mente sem invadir os seus princípios bíblicos. Quando atendo meus pacientes, muitas vezes me deparo com questões que vão além do individual. Converso sobre autoestima, medos, anseios e revelam como a saúde mental está interligada. Quando uma pessoa se sente bem consigo mesma, isso reflete em suas relações, sua maneira de se comportar no trabalho e até mesmo na igreja. Imagina o impacto de uma pessoa que, após a terapia, aprende a lidar melhor com suas emoções e assim se torna uma colega mais colaborativa, um cônjuge mais compreensivo ou um amigo filho mais presente. Em um mundo tão polarizado, uma mente saudável é fundamental para exercer e aplicar a tão falada empatia. Compreender o ponto de vista do outro, conseguir colocar-se no lugar do outro, ou pelo menos um pouquinho imaginar a dor do outro, pode ser desafiador. Um chamado que Jesus faz para nós quando ele nos manda amar o próximo como a nós mesmos. Ou quando, diante da oração do Pai Nosso, por exemplo, nós temos a capacidade de orar e falar para Deus perdoar os nossos pecados assim como nós temos perdoado. E aí eu te pergunto, será que a sua empatia em respeitar o outro, entender a dor do outro, ou perdoar imediatamente tem sido exercitada? Cada passo que damos rumo ao autoconhecimento e ao autocuidado não beneficia apenas a nós mesmos, mas as pessoas ao nosso redor. Por isso, costumo dizer que a mudança que queremos no mundo começa em nós mesmos. É uma frase muito comum, eu acredito que você já ouviu aí. E é tão real e passa a fazer muito mais sentido dentro da psicoterapia ou quando buscamos ajuda para lidar com a nossa saúde mental, com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Porque à medida que você vai aprendendo sobre si mesmo, se autoconhecendo, entendendo sobre suas emoções, seus sentimentos e como gerenciá-los, automaticamente você acaba atingindo o outro ao seu redor. Vou contar uma história para vocês. Eu aprendi muito, principalmente dentro da faculdade, a lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções. E eu tinha uma situação, eu entrei na faculdade muito nova, muito adolescente, e eu não sabia como conversar com a minha mãe. E diante da psicologia, eu comecei a entender que se eu quisesse que realmente houvesse uma mudança dentro da minha casa, precisava partir de mim, porque eu estava tendo aquela visão, aquela percepção de que eu poderia ser um elo de mudança dentro da minha casa. Então, no meu período de faculdade, eu estava distante, eu tinha saído de casa e ido para outra cidade estudar, como eu já falei. Eu, sempre que eu ligava para minha mãe, dava aquela vontade, tipo assim, eu vou ligar e desligar. Eu estava tão carregada, eu acho que eu não conseguia falar sobre as coisas de uma maneira correta, sei lá, não sei nem explicar. Mas eu comecei a ver que eu precisava mudar aquela situação e que ia ser mais difícil partir da minha mãe naquele momento. Então eu, como mais jovem, né, estava tendo ali um conhecimento, um acesso a entender melhor como que funcionam os nossos comportamentos. Eu fiz uma tabelinha em que eu tinha que ligar para minha mãe, pelo menos uma vez por semana, porque às vezes eu passava dias sem falar com a minha mãe. E nesse conversar com a minha mãe, eu precisava falar de assuntos. Tipo, abordar assuntos, contar uma situação que aconteceu, ter uma conversa prolongada, que fosse além daquela conversa pontual, sabe? Resolver problema. Isso, eu precisava conversar realmente com a minha mãe. E isso no começo foi tabelado, eu precisava fazer. Coloquei como meta para mim fazer. Com o tempo, eu e a minha mãe fomos aprendendo a nos comunicar. Então, através da psicoterapia e através dos meus estudos na psicologia, eu aprendi que primeiro eu precisava daquele passo sem constrangimento, eu precisava ultrapassar esse degrau do eu preciso fazer alguma coisa, mas por que ela não faz? Por que ela também não corre atrás? Então, com isso, a gente foi melhorando a nossa comunicação. E hoje, por exemplo, hoje eu tô com 27 anos e eu amo conversar com a minha mãe. A gente passa horas conversando e debatendo coisas e tudo mais.
Então, nesse momento, isso eu já estava com 17 anos, então já tem mais de 10 anos, nesse momento foi necessário que eu ultrapassasse aquela barreira do por que ela não muda, por que ela não faz alguma coisa, para que o nosso relacionamento fosse aprimorado. Então, ao mudar comigo mesmo, ao mudar o meu comportamento, eu acabei mudando o meu entorno. Então, vocês podem ver que a psicoterapia, autoconhecimento, né, os cuidados que a gente tem com a nossa saúde mental, quando a gente trabalha o autoconhecimento, ele nos ajuda a ter domínio próprio sobre as nossas ações e, conscientemente, cria formas de ajudar o outro a lidar consigo mesmo. Ou seja, cuidar da nossa saúde mental é o primeiro passo para conseguirmos mudar pelo menos um pouquinho do sistema que estamos inseridos. Imagina isso voltado para a nossa missão de igreja, de corpo. Imagina quando nós aprendemos a cuidar das nossas saúdes, o quanto isso favorece e possibilita uma caminhada cristã mais leve, né? Jesus ele fala que o fardo dele é leve, suave. Só que muitas vezes a gente fica tão turbilhado de coisas, né, que a gente acaba se perdendo desse chamado. Então, assim, Jesus, ele traz os conhecimentos de saúde mental, de autoconhecimento, para que a gente possa aprender a lidar conosco mesmo e caminhar um pouquinho mais leve. Eu espero que você tenha entendido o meu pensamento. Comenta aqui nos comentários o que você acha sobre a psicoterapia na vida do cristão.